Boa tarde a todos. Boa tarde, Valentina, Milene, Maria Clara Zago, Maria Clara Pessoa, Luísa, Lucas, Karen, Isabela, Guilherme, Gabriel, Eric, Carolina, Bruna e Arthur. E sejam todos bem-vindos à nossa correção de exercícios. Nós vamos corrigir os exercícios deixados no capítulo 3, acentuação gráfica, da página 24 à página 28. Vamos lá pegar tudo: caneta marca-texto, lápis e muita atenção. Tem que ter muita atenção, porque não é passar gabarito, não. É corrigindo que a gente aprende muito mais. Então, vamos lá. Nós faremos esse vídeo, como está ali, recordando todas as regras de acentuação que nós estudamos, né? São todas da nossa língua. Estudamos todas. Nós chegamos a fazer até o exercício número 5. Eu fiz com vocês na semana passada. Então, nós vamos começar a correção na questão número 6. A questão número 6 nos fala assim: assinale a alternativa em que todas as palavras estejam com a acentuação gráfica correta. Então, nós temos aí bênção, caráter, clímax e ambíguo. Ambíguo, né? Por que essas palavras são acentuadas? A informação está lá embaixo. Todas têm sua justificativa na regra das paroxítonas. Então, esse recorte que está aqui ao lado não é nada mais, nada menos do que um recorte da apostila de vocês. Então, está lá na terceira regra das paroxítonas. Vamos lá recordar? Que nós acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em ão, olha lá, bênção, caráter, olha lá, acentuamos as paroxítonas terminadas em R, caráter é até um dos exemplos, né? Clímax, acentuamos as paroxítonas terminadas em X, olha, tórax e ônix é um exemplo. E ambíguo, que vem para essa regra grande aqui, ela é uma regra sucinta, porém é que dá conta de um maior número de palavras, que é a regra que diz que nós acentuamos também as paroxítonas terminadas em ditongo oral, tá? Então, a regra das paroxítonas, ela parece uma regra muito grande, mas, na verdade, esse trecho aqui, ó, dá conta de um número pequeno de palavras. Esse trecho aqui das paroxítonas terminadas em ditongo é o que dá conta do maior número de palavras, inclusive o meu nome, Márcia, né? É acentuada porque é paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Vamos continuar. Nós temos a questão número 7, acompanhando pela apostila, que nos diz assim: todas as palavras estão corretamente justificadas quanto à acentuação, exceto na alternativa. Então, essa alternativa C nos diz que época, ídolo e macunaíma são vocábulos paroxítonas. Faltando um Szinho ali, coloquem, por favor. São vocábulos paroxítonas. Será época, ídolo, macunaíma são vocábulos paroxítonas? Não. Época e ídolo são proparoxítonas. Só macunaíma é paroxítona, mas ela nem é acentuada pela regra das paroxítonas. Ela é acentuada pela regra que diz que a gente acentua o I tônico do hiato, quando ele está sozinho na sílaba ou seguido de S, tá? Então, a gente já se depara com época, com ídolo ali, que são palavras proparoxítonas, já tornando essa alternativa falsa, que é o que o exercício nos pede. 8. A questão número 8, ela nos fala assim: a série em que todos os vocábulos deveriam ser acentuados por serem proparoxítonas. Então, nós temos aí lâmpada, ínterim, rápido, despropósito. Quando nós estudamos lá prosódia e ortoépia, nós chamamos bem atenção para a palavra ínterim.
significa o espaço de tempo, né? Nesse íntere, vou fazer o meu exercício, tá? Quer dizer, entre uma aula e outra, há um espaço de tempo. Então, nesse íntere, vou fazer o meu exercício. Então, foi bem chamada a atenção que a pronúncia é uma pronúncia de proparoxítona, não é interim, é íntere, tá? Conforme está aí na nossa questão número 8. Lâmpada, ínterim, rápido e despropósito. Na questão número 9, nos pergunta assim, nos fala assim: marque a opção em que há palavras que não devem receber acentuação gráfica. Então, quais são as opções? Eu tenho opção na letra B em que joia tem que sótão tem que receber acentuação gráfica, enjoo e joia não recebem mais, mas sótão sim. Pólen e beduíno recebem, chávena, estratégia, Éden recebem, Boêmia recebe. Então, qual é a opção em que nenhuma palavra recebe acentuação gráfica? A letra A. Poderíamos ter dúvida na pronúncia de filantropo, mas a gente vai lá também naquele estudo, né, de prosódia e ortoépia, nós vamos ver que a pronúncia é filantropo. É uma palavra paroxítona. Nuvem e austero. Nenhuma dessas três palavras recebe acento gráfico. Tá bom? Eu pedi para conferir na página 17 a pronúncia dessa palavra. A questão número 10 fala assim: deveriam estar acentuadas por serem proparoxítonas. Sabemos que a regra das proparoxítonas é a regra que nós mais facilmente decoramos, porque é a regra que nos diz todas as proparoxítonas são acentuadas. É difícil, né, ter uma regra na língua portuguesa que nos diz todas são acentuadas. Pois é, todas são acentuadas. Então, aeródromo é proparoxítona, alcoólatra é proparoxítona, leucócito é proparoxítona. A questão número 11 nos pergunta assim: qual é a alternativa em que uma só das palavras não deve ter acento? Então, em todas elas, nós temos mais de uma palavra acentuada. Nessa questão que nós vamos mostrar agora, apenas uma não tem acento, que é a palavra apoteose. Todas as demais têm. Vamos entender todas as demais. Refém cai lá na regra das palavras oxítonas terminadas em "em". Púbere, que significa estar na puberdade, adolescente, né? Vocês são púberes. Púbere é uma palavra proparoxítona, tem acento. Côvado é uma unidade de medida. A pronúncia é proparoxítona. Chávena significa xícara, muito usado no português de Portugal, né? Tomar uma chávena de café, uma xícara de café. Então, a única palavra aí não acentuada é apoteose. Na questão 12, nós temos assim: em que alternativa há um vocábulo que deve receber acento gráfico? E a gente já coloca aqui a letra E. Qual o vocábulo? Novamente, ele vem nos chamar a atenção para essa palavra ínterim, tá? Que é uma palavra proparoxítona, portanto, deve ser acentuada. A pronúncia é ínterim. Vamos seguir, então, na questão número 13. A questão 13 também nos faz uma pergunta: em qual das opções todas as palavras devem ser acentuadas? Aí nós já temos um número grande, vamos levar um pouquinho mais de tempo para explicar. Bilíngue, ravioli, proteína, juízo e drágia. Nós temos duas regras aí
que nós precisamos chamar atenção para elas. Bilíngue. Por que bilíngue é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Ravioli também é paroxítona terminada em i. Draja também é paroxítona terminada em ditongo. Então, essas três palavras que eu acabei de falar, bilíngue, ravioli e draja, elas caem na regra das paroxítonas. Olha lá, bilíngue e draja. Paroxítona terminadas em ditongo oral. Ravioli, paroxítona terminada em i, igual júri. E por que proteína, juízo é acentuado? São acentuadas. Aí já cai naquela regra do hiato, que tudo isso está na apostila, tá, gente? Eu estou puxando aqui, mas vocês têm lá na página 23 da apostila. Eu fotografei. Que nós acentuamos as vogais I e U quando elas são a segunda vogal tônica de um hiato e estiverem sozinhas na sílaba ou seguidas de S. Proteína, sozinha na sílaba. Juízo, sozinha na sílaba. Não é uma regra muito difícil, é uma regra que a gente já tem até um certo automatismo para acentuar, mas precisamos estudá-la. Nós vamos agora para a questão 14. A questão 14 nos pede para assinalar a opção em que todos os vocábulos devem receber acentuação gráfica. Repararam que novamente o nosso íntere está aí? Para a gente fixar a pronúncia, tá? Êxodo, ínterim, hífen. Questão 15. Assinale a palavra que não se acentua segundo a regra das demais. Se a gente observar espécies, canárias, início, mistério, todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Nossa caneta marca-texto nos ditongos de espécies, canárias, início, mistério. A única que não é paroxítona terminada em ditongo é também, que cai em que regra? Na regra das oxítonas. As outras caem na regra das paroxítonas. Aqui, puxei a regra das oxítonas. Tá? Então, a gente acentua, tem até a palavra também aqui, né? As oxítonas terminadas em aás, eés, oós, igualmente dos monossílabos, né? E as oxítonas ainda tem em, ens. Aula passada, a gente esgotou bem essa informação. A questão número 16 pede para que marquemos a palavra que não se acentua. A palavra é rubrica. É uma palavra que também temos que chamar atenção para ela, que é uma palavra paroxítona e não proparoxítona, como às vezes as pessoas falam assim. Coloque a sua rúbrica, que é uma abreviatura do nome, né? Num documento. É errada essa pronúncia. A pronúncia certa é rubrica. A questão número 17 nos pede para marcar a alternativa em que a acentuação está incorreta. E, novamente, a gente vai ter a palavra ínterim. Aí, ó. Neste ínterim, que ela averigue os hífens. As duas estão com erro. Por quê? Íntere, por ser proparoxítona, tem acento. E hífens, nós aprendemos lá na regra das paroxítonas que nós acentuamos as paroxítonas terminadas em N. Vai lá na segunda regra. Mas quando elas vão para o plural, não tem acento. Vocês podem ir na segunda regra, não, na terceira regra. Na terceira regra, observação 3.
Olha lá o exemplo, ele já pega até da palavra hífens. As paroxítonas terminadas em N, quando têm seus plurais, não tem acento. Hífen tem acento, hífens não tem. Pólen tem acento, pólens não tem. Ok? A questão 18, o que nos pede? Para que nós assinalemos a alternativa que contém vocábulos que obedecem à mesma regra de acentuação da palavra tênue. Tênue cai na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Então, quais são as palavras que também caem na mesma regra das paroxítonas terminadas em ditongo? Amêndoa, mágoa, supérfluo, bilíngue. Já sublinhei os ditongos, tá? Olha a informação que eu coloquei embaixo. Todas elas, inclusive a tênue, são paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos à questão número 19. A questão número 19 diz assim: as palavras que são acentuadas, tendo em vista a mesma regra de acentuação, são. Então, ele quer que seja marcada a opção em que as duas palavras foram acentuadas porque obedecem à mesma regra. Funcionários e obrigatórias. Por quê? Porque cai na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. A mesma regra da questão 18, tá? Olha, amêndoa, mágoa, supérfluo, bilíngue, funcionários, obrigatórias, porque esse ditongo pode estar seguido de S. Também isso está lá na terceira regra, na regra das paroxítonas. A questão número 20 fala assim: as palavras após e órgãos são acentuadas por serem respectivamente. Essas chavezinhas, esse colchete, eles ficaram fixos, tá? Mas eles vão nos ajudar, por exemplo, agora vai me ajudar na questão 20, tá? Vou até reler, tá? Só quis chamar a atenção para vocês porque elas ficaram fixas, né? As palavras após e órgãos são acentuadas porque elas são respectivamente o quê? Olha, após é oxítona terminada em O, seguido de S. A gente sabe que a sequência do S não atrapalha. E órgão, paroxítona terminada em ditongo. Tá? Então, essa opção está lá na letra B da questão número 20. Vamos, então, à questão número 21. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Aí a gente vai recordar a aula passada, a pronúncia de uma palavra que eu também chamei bem atenção. Ó, ruim. Não é ruim, é ruim. Então, letra B. Nenhuma dessas palavras da letra B recebe acento. Ruim, sozinho, aquele, traiu. Nada aí tem necessidade de acento. Já lá na opção A, a palavra lápis precisava de acento, paroxítona terminada em IS. A palavra ônix precisava de acento, paroxítona terminada em X. A palavra tênis precisava de acento pelo mesmo motivo de lápis, paroxítona terminada em ditongo. A palavra légua precisava de acento, paroxítona terminada em ditongo. Tênis, paroxítona terminada em is, tá, gente? Igual lápis. Légua, paroxítona terminada em ditongo. Tudo bem? Posso repetir? Tênis, igual lápis. Paroxítona terminada em IS. Légua, paroxítona terminada em ditongo.
Na letra E, paroxítona terminada em R, paroxítona terminada em paroxítona terminada em US. Então, aí na questão número 21, ele estava trabalhando justamente a terceira regra, a regra das paroxítonas. Questão 22, que agora que eu vou usar essa chavezinha aqui, tá? Ela vai nos ajudar para a questão 22. Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresenta erro no que diz respeito à acentuação gráfica. Redimi-la. Grátis está certo, mas redimi-la não. Toda vez que a gente tiver essas formas verbais seguidas de lá, lo, lhe, né? Nós vamos observar a palavra anterior, o verbo, e vamos analisar esse verbo isolado do lá. Então, esse verbo, redimir, é uma palavra oxítona. Eu não acentuo as oxítonas terminadas em i, eu acentuo as oxítonas terminadas em a, as, es, os. Ok? Então, redimi-la não tem acento. Tá? Deixa eu tirar 23. 23. Assinale a alternativa de vocábulo corretamente acentuado. É o nosso hífen, né? Que nós já estamos bem familiarizados com ele. Alguma dúvida, gente? Observa bem essa página, vê se tem alguma dúvida. A palavra grátis, olha lá. Acentuada pela mesma regra de lápis, de tênis. Tá? Regra das paroxítonas. Puxei aqui a regra, tá? Para nos ajudar. Passa em caneta marca-texto lá nessa regra. Aliás, nas regras temos que passar em tudo, né? – 24. O que nos diz essa questão? A questão 24 fala assim. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas. Legais. Carretéis, funis. Não tem plural, não tem acento, né? É o plural de funil, funis, sem acento. Oxítona terminada em is, não tem acento. Íntio. Hífens, no plural, não tem acento, né? Se fosse singular, teria. E atrás, oxítona terminada em AS. Todas corretamente escritas, tá? Vamos lá, a questão número 25. Questão número 25 nos diz assim, na palavra consequência, eu puxei ali um quadro dos ditongos abertos, mas nós não vamos usar na questão 25, não. Devemos usar em ainda outra questão que vai aparecer. 25. Na palavra consequência, o acento gráfico se justifica em função de ser uma paroxítona terminada em ditongo. Olha lá, consequência. Como eu falei, mar-cia, água. Tudo paroxítona terminada em ditongo. Na questão número 26, nós temos assim, no restaurante onde entrei arrastando os cascos como um dromedário, resolvi me ver livre das galochas. O que nós temos aí? Já pegamos a resposta. 3 ditongos, sendo um crescente e 2 decrescentes. Vamos ver se isso é verdade. Restaurante tem ditongo, entrei tem ditongo, dromedário tem ditongo. O que é esse lance mesmo do crescente e do decrescente? Para ser crescente, a semivogal está antes da vogal. Para ser decrescente,
a vogal está antes da semivogal. Vamos lá, restaurante, que esse é o mais fácil, né? A é sempre vogal, então o U é a semivogal. Entrei. O E aparece mais do que I. E o I? O E é a vogal, o I a semivogal. Dromedário. Olha como o aparece. O O é a vogal, o I é a semivogal. 27. Em todas as alternativas, as palavras foram acentuadas corretamente, exceto em. Então, vamos ver em qual alternativa as palavras não foram acentuadas corretamente. Uma palavra não foi acentuada corretamente. Estude os 2 primeiros itens do programa. Não tem acento. Já vimos que hífens não tem acento. E itens também não tem acento, tá? A questão número 28 nos fala assim. Quanto à acentuação gráfica, observe as palavras relacionadas a seguir. Aí ele vai relacionar boticário, colônia, terapêutico, jesuíta, colégios, médicos. Nós vamos lá chegar logo à conclusão que boticário é a paroxítona terminada em ditongo. Ele usou ali na questão 2 em algarismos romanos, acentuam-se os vocábulos terminados em encontros vocálicos que podem ser pronunciados como ditongos crescentes. Em vez de falar as palavras paroxítonas, ele falou os vocábulos terminados em ditongos crescentes. Tudo bem. Então, boticário, colônia e colégios vai cair aí. Por isso, a alternativa 2 nessas palavras. Nós vamos ver logo que a palavra terapêutico e médicos proparoxítona. E vamos ver, então, que jesuíta vai ser aquele I do hiato sozinho na sílaba. Ok? Eu, quando puxei aqui essa regra do ditongo aberto, foi para justificar carretéis, tá, gente? Por que carretéis tem acento, né? Então, eu tenho aqui o ditongo tônico aberto, que nem anéis, que nem pastéis, que eu pedi até para vocês acrescentarem que esses ditongos abertos, eles caem nas palavras oxítonas e nas palavras monossílabas tônicas, tá? Nas proparoxítonas nós não temos mais, por isso que ideia não tem mais acento. Então, carretéis, eu puxei essa regrinha aqui por conta dessa palavra. E aí a gente aproveita e revê a regra dos ditongos abertos, né? Quando eles são tônicos. Ei, el e oi. É uma regra que vai ser pouco explorada nessa correção, tá? Então, vale a pena a gente fazer uma revisão dela, voltando lá a apostila e vendo esses exemplos aqui. Ok? Vamos à questão número 29. Na questão número 29, a pergunta é: qual dos vocábulos abaixo perde o acento gráfico no plural? Caráter. A palavra caráter, o seu plural é caracteres, tá? Então, deixa de ser acentuada. Questão número 30. A questão número 30 nos pede o seguinte: a palavra que foge à regra de acentuação das demais. Se nós observarmos substância, núcleo, família, tendências, todas elas caem na regra das paroxítonas terminadas em ditongo, mesmo que esteja seguido de S, como tendências.
Vamos lá, sublinho de tongo de substância, de núcleo, de família, de tendências. Agora, anéis é paroxítona terminada em ditongo? Não, anéis não é paroxítona. Tá? Então, anéis vai cair nessa quinta regra aqui, ó, dos ditongos tônicos abertos. Tá bom? Então, ela não é acentuada por ela ser oxítona, ela é acentuada por ela possuir um ditongo tônico aberto. Ok? Ei. Questão número 31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Então, não vi muita dificuldade nessa questão não, tá? Vocês viram? Relatório, paroxítona terminada em ditongo, itens não tem acento, responsável, paroxítona terminada em L, o responsável pelo projeto tem no singular, não tem acento. Letra B, questão número 31. Questão número 32. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão de acordo com as regras de acentuação. Então, na questão número 32, eu tenho aí, ó. Se as balas são aves que calam homens sem fuzis, meu canto sem traves tem no sofrer sua raiz. Então, na questão número 32, elas estão escritas corretamente, sem nenhuma necessidade de acento, nem na palavra raiz, porque raízes tem, mas raiz não. O i não fica sozinho na sílaba, fica seguido de z, então não tem acento. Então, a questão número 32 é a questão em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Dúvida? Anotem para me perguntar, tá? Questão 33. Considerando a tonicidade marcada entre parênteses, assinale a alternativa cuja palavra apresenta ditongo. Essa palavra é uma outra palavra que nós estudamos lá na prosódia e na ortoépia. Por quê? Porque existe uma tendência em falar gratuito, tá errado. É gratuito. Olha a separação silábica, até separei para vocês. É uma palavra paroxítona e ela tem ditongo, ela não tem hiato. Gratuito. Tá? Dúvidas? Marcando. Escrevem que quando nós estivermos ao vivo, teremos oportunidade de tirar todas as dúvidas. Questão número 34. Assinale a alternativa em que a regra gramatical corresponde ao correto emprego do acento gráfico. O acento gráfico em essência, rotatórias e Antuérpia se justifica por se tratar de palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescentes, seguidas ou não de S. Perfeita essa afirmativa. E eu peguei cada palavra essência, ali, ó, sublinhei o ditongo. São palavras paroxítonas e elas terminam em ditongos. Por isso elas são acentuadas. Tornam a falar como Márcia, como água. Dentre a regra das paroxítonas, o maior número de palavras na nossa língua acentuadas, paroxítonas, são as terminadas em ditongo, tá? Gente, teve dúvida? Não deixa passar, não.
Novamente, eu puxei a regra dos ditongos abertos. Saiu um pouquinho da hora, mas aqui para justificar o anéis, tá? Questão 35. A questão 35 nos fala assim: com relação à acentuação das palavras em destaque nas alternativas seguintes, marque C para certo e E para errado. E depois assinale a alternativa com a sequência correta. O terrorismo desconhece as fronteiras dos países. Bacana! O I fica sozinho na sílaba. Regra dos hiatos, em que o I fica sozinho na sílaba. O I ou o U. Saída, países, saúde, baú. Cérebros, certinha. Essa palavra é uma proparoxítona, logo deve ser acentuada. Para se compor um bom samba, é preciso um bocado de tristeza. Compor, epa, ele botou um acento circunflexo. Vamos lá, nessa regra do acento diferencial. A gente acentua o verbo pôr para diferenciar do pôr preposição. Quero pôr o livro sobre a mesa. Quero colocar com acento. Agora, passei por muitos caminhos de pedra. Preposição, não tem acento. Venha por aqui, sem acento. Por tem acento circunflexo, mas os derivados dele não. Então, compor, propor, depor, nada disso tem acento, porque não tem que diferenciar de preposição nenhuma. Só o por que tem que diferenciar da preposição por, tá bom? Então, os verbos derivados do por, compor, depor, propor, dispor, nada tem acento. E a letra C a gente cai na paroxítona terminada em ditongo, que a 36 também vai tratar. Olha lá a 36. A ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Em qual das alternativas há uma palavra que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo? Tá? Ainda estou aqui explicando a 35, tá? E vou passar aqui para a 36. Tá? Deixa eu comer aqui a 36. 36, todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Tá? Mas não é isso que a questão perguntou. A questão perguntou se a gente tirasse o acento, a gente formaria uma outra palavra. É polícia, né? Que aí a gente vai formar a palavra policia, né? E ele se policia para não errar. Eu me policio para não errar. Tá? E Maria se policia para corrigir o exercício corretamente. É que nem secretária, secretaria. Se a gente tira o acento, forma uma outra palavra. Tá bom? 37. A questão 37, a gente vai explicar mais detalhadamente. Diz assim: quantas palavras do texto acima pode-se afirmar que devem receber acento gráfico? Então, a gente já vai pegar as palavras, tá? Mas por que elas devem receber acento gráficos? Então, 3 proparoxítonas: espetáculo, quilômetro, quilômetros e paradisíaca. Então, essas 3 palavras devem ser acentuadas porque são proparoxítonas. 2 deverão ser acentuadas por serem paroxítonas: Vitória e acessíveis. Olha lá, paroxítona terminada em ditongo. Eu puxei aqui de novo, tá, gente? Paroxítonas terminadas em ditongo. E 3 deverão ser acentuadas por serem oxítonas, além
encontrará e chalé. Tá? Então, devem receber acento gráfico 3 proparoxítonas, essas 3, já com seus devidos acentos, 2 paroxítonas, essas 2, já com seus devidos acentos, e 3 oxítonas, essas 3, já com seus devidos acentos. Dúvida? Anota. 38. Considere o seguinte período. O Ministério da Alegria adverte. Mau humor é prejudicial à saúde. Certinho, tá, gente? Mau humor faz mal à saúde. É incorreto afirmar. Letra B tem um errinho aí, tá? Ministério, alegria e prejudicial classificam-se quanto à tonicidade como paroxítonas. É? Ministério, alegria e prejudicial classificam-se quanto à tonicidade como paroxítonas. É mesmo? Vamos ver. Prejudicial é oxítona. Prejudicial! Olha a sílaba tônica. Revisando o nosso último encontro, né? Nosso penúltimo. Vamos lá, 39. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas. Aí, mais uma vez, ele vai chamar a atenção para uma palavra aí, ó. Ele chamou a atenção várias vezes nos exercícios. Êxodo, munícipe e ínterim. Êxodo, munícipe, ínterim. Todas 3 proparoxítonas. Questão 40. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas corretamente. O eficiente diretor exige que se analise, não é análise, então não tem acento, o item relacionado à compra do material têxtil. Então, item não tem acento, é analise, não é análise. O que tem acento aí é matéria, cai lá na regra das paroxítonas terminada em ditongo, e têxtil, cai lá na regra das paroxítonas terminadas em L. Ok? Vamos ver a questão 41. Relacione as colunas considerando as regras de acentuação gráfica. E, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá. A sequência correta já me diz que será e pajé são vocábulos oxítonos. Já me diz que por e pôde são acentos diferenciais. Sim, por para diferenciar do por preposição. E pôde para diferenciar do pode, que é tempo presente. Pode, tempo presente. Pôde, tempo passado. Está lá na regra dos acentos diferenciais. A questão 41 já nos diz que faísca e reúne cai na regra dos hiatos. E que quilômetro e décimos são palavras proparoxítonas. Tem alguma dúvida aí, gente? 42. A 42 pede que nós, no texto abaixo, todas as palavras em destaque foram acentuadas. No entanto, em apenas uma, o emprego do acento está correto. Qual é? Assinale a alternativa que apresenta essa palavra. Então,
eu tenho ali compulsoriamente, que não tem acento, construiu, não tem acento, periferia, não tem acento. Única palavra que está acentuada corretamente é construído, que cai na regra dos hiatos. Aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui na sexta regra, que dá conta do faísca, reúne, ó, o i e o u do hiato tem que estar sozinho na sílaba, quando como reúne, como construído, ou seguido de S, como faísca, tá bom? E a questão 33, o que ela nos propõe? Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico devido ao mesmo princípio. Ai, regrinha tão falada, né? Sábio, nódoa, espontâneo, paroxítona terminada em ditongo. Essa é a regra, terceira regra. Ok? Então, é uma regra que a gente vai guardar porque a gente acentua muitas paroxítonas terminadas em ditongo. Essa tem que salvar mesmo, tá? Todas têm que estar salvas, mas essas vocês vão acessar com muita frequência. 44. A questão 44 nos propõe marcar a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, as palavras que completam as lacunas do fragmento de texto abaixo. Poucos têm consciência de que, quando ainda era jovem, ele pôde decidir por que caminho seguir. Então, eu tenho aí eles no plural, não é? Poucos no plural, poucos têm. Então, o tem no singular não tem acento. Ele tem, eles têm. Esse acento morfológico é um acento que marca plural. Por é acentuada porque é verbo. Vamos ver de novo. Poucos têm consciências quando ainda era jovem. Ele pôde decidir por que caminho seguir. Não é verbo, é preposição, tá? Então, ele só vai ter acento se for verbo, tá bom? Então, aqui eu estou explicando isso. Mas, como ali ele é uma preposição, não teve acento. Verbo, pôr. Preciso pôr o livro na mochila. Aí é verbo, tá bom? E voltando. E pôde. Por que esse pôde aqui teve acento? Porque é tempo passado. Ele pôde decidir que caminho seguir. Se fosse hoje, ele pode, aí não teria acento. Botei aqui, tá, gente? Conferir acento diferencial, tá? O acento diferencial, vocês podem fazer essa conferência, eu já puxei algumas vezes, mas lá na 7ª regra, tá bom? Na apostila. E a questão 45 é a última. Novamente eu puxei aqui chaves, não é? Para fazer uma explicação mais detalhada. Quantas palavras do texto abaixo apresentam erro no que diz respeito ao emprego ou não do acento? Então vamos lá. Bons argumentos tem aquele rapaz. Ai, não ficou no lugarzinho. Eu quis dizer que aquele rapaz é o sujeito. Então, o certo é não ter acento, tá? Bons argumentos tem aquele rapaz. Quem tem os argumentos? Aquele rapaz. Então, tem que ser sem acento. Conteúdo cai na regra do hiato, tá? Então, palavra acentuada. O U é segunda vogal do hiato,
tônica, sozinha na sílaba, logo tem acento. Dá é um monossílabo tônico terminado em A. E ouvi-lo, a gente já pegou uma palavra lá, me parece que era redimi-lo. Eu vou analisar como uma palavra oxito nesse ouvir, tá? Então, não tem acento coisa nenhuma. Ele ouvi-lo ali com acento está errado, porque eu não acentuo as oxítonas terminadas em I. Oxítonas eu acentuo quando terminam em A, E, ó, se fosse amá-lo, tá? Se fosse conhecê-lo, teria acento, mas ouvi-lo, não. Então, essa foi a questão número 45 e nós terminamos assim a correção desse capítulo 3. Daqui a pouco nós vamos ter aula ao vivo e eu quero as dúvidas, estou ávida por dúvidas dos exercícios desse capítulo 3, tá? E aí nós iniciamos o capítulo 4, tá bom? Gente, um grande beijo e até já!